Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre Portugal. A nossa convidada especial é a Alessandra Antunes, minha querida amiga, minha querida irmã, minha querida sócia. Foi ela que me fez o convite para vir aqui para Portugal, né? A gente se conhece já tem bastante tempo. A gente se conheceu em primavera, quando eu fazia faculdade, ela tinha uma loja, então a nossa história é um pouco antiga. Ela já entrou aqui, eu vou convidar ela para participar da live com a gente. Vamos lá, Lê. Acho que foi. Oi, Oiê! tudo bem por aí? Tudo ótimo! E aí, como que tá as férias? Ai, tá uma delícia! Que bom! Ontem a gente estava muito entusiasmada, muito animada com aquela hospedagem totalmente diferente, né? E Muito ficar no legal aquele barril. barril! Tá todo mundo falando dele! É verdade, Lê. Deu o que Muito falar esse legal. barril, viu? Eu quero ir, já quero ir já. Não, mas tem que vir assim. É muito legal, porque a experiência do barril é uma coisa totalmente diferente, né? O barril em si é uma coisa Sim. muito nova. A Quinta, Lê, já existe, tem milhares, não, centenas de anos que existe a Quinta e existe a vinícola. Que legal! E aí fazem 10 anos que inauguraram o hotel, então é o hotel normal. É E novo! é novo! E assim, já estão Que em legal! reforma, já ampliaram. É um projeto muito legal e faz um ano só que inauguraram os barris. Gente, que legal. Ô, Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. As perguntas Sim, é pra mim, mas deixa eu fazer uma. O barril é mesmo do tamanho daqueles barris lá de dentro? daquele tamanho, Que Lê. legal, muito legal, Impressionante, muito impressionante, legal. impressionante. Assim, quando você entra, pelo que Aham, a gente viu das fotos, eu imaginei que ele fosse maior. Então, quando a gente chegou, eu falei, ah, é um pouco menor. Só que assim, é o tamanho ideal. Não que mudaria legal. nada, nada, nada. E A é no cama meio da vinícola mesmo, né? no meio da vinícola. Então, o que que é Muito legal? Tipo legal. assim, é uma ruazinha, são 10 Sim, barris ao total. Então, todos eles, um fica de costa para o outro e todos eles ficam de frente para a vinícola. Então, você tem uma vista caramba, super privilegiada à noite para ver as estrelas e é que uma coisa meio legal. privado. Então, assim, não Aham, atrapalha a privacidade do outro do lado. É muito legal. muito legal, adorei. Já É, quero. em breve você pode vir para Lugar que cá. eu E não depois, ó, conheço. e uma coisa muito legal também é que a gente teve Ah, uma mega aula sobre vinho do Porto. isso é muito legal. Então, primeiro, a ignorante aqui, mesmo morando em Portugal, não sabia que existia vários tipos de vinho do Porto. Tem o Então, Tawny, assim, o Rubi, o branco. isso! Agora também tem o rosé, que ele até explicou para nós que ele falou que o rosé ele Ah, foi criado para tentar atrair os jovens. Por quê? Porque que quem bebe vinho legal. do Porto normalmente são pessoas acima de 30, 35 anos. E agora o rosé, ele foi criado mais para os jovens e eles estão fazendo o rosé, usando o rosé para fazer drinks. Então, assim, ele falou que vai bem com qualquer combinação. Então, é Muito uma coisa legal. diferente também. Mas foi Que muito legal. bacana. Agora, hoje nós viemos para o Porto. Então, a gente vai fazer Porto hoje e amanhã. Sábado, a gente vai conhecer o Gerês. As E Lagoas. coisa boa. E aí, domingo, a gente estava pensando em ir num parque aquático que tem por aqui, mas a gente ainda não se decidiu. E aí, é hora de voltar para Legal. casa. Vale a pena. Portugal Lê, vale a pena, né? exatamente. É justamente sobre Portugal que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Então, assim, primeiro, obrigada por ter aceitado fazer a live comigo. É, eu preparei algumas perguntas, a gente vai sair às vezes um pouquinho da ordem, a gente Tá. vai ouvir as perguntas do pessoal. Pessoal, a gente vai tentar encaixar as perguntas. Então, se tiver alguma pergunta que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e a gente não responder na hora, a gente vai responder depois. Pode ficar tranquilo, tá bom? Sim. Lê, vamos lá então. A minha primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro contato com Portugal? Quando que você foi morar em Portugal, veio, né, morar em Portugal pela primeira vez? Como que foi? Por que você veio? De onde surgiu? Como que foi tudo isso? Era um sonho meu de infância conhecer Portugal.
mas eu achei que era uma coisa muito distante, mas assim, impossível, realmente. Na cidade onde eu morava, onde eu vivia, era uma coisa realmente assim, para mim era impossível. Eu participei, inclusive, de um desfile uma vez, e aí me perguntaram qual era o meu sonho, e eu falei que era conhecer Portugal, mesmo sabendo que era impossível. E aí Olha, aconteceu, o meu pai faleceu no ano de 2000, o meu irmão veio para cá, e aí a minha mãe decidiu vir para pagar uma dívida do meu pai, que não queria deixar lá. E aí a minha mãe veio com a minha irmã. E aí eu não aguentei. Fiquei um ano sem minha mãe, fiquei maluca, fiz minha mãe ir me buscar. Quando Lê, eu você vim com tinha a minha quantos avó, anos eu nessa tinha época? 16 anos. Hã? 16? É isso que eu ia estar te perguntando. 16. E aí eu Tá, não aguentei. Aí eu vim com a minha mãe, mas eu achei que eu não ia ficar também. Eu vim mesmo assim como uma experiência. Mas a minha mãe gostava, minha mãe gostou muito e quis vir. Aí eu vim e vim no ano de 2000. Não, minto, 2001. Eu vim no ano de 2001, meu irmão veio no ano de 2000. Aí eu fiquei, adorei, me apaixonei por Portugal, com 16 aninhos. E aí que resolvi ficar. demais. Fui Que ficando. demais, Lê. E foi ficando quanto tempo? Fiquei 7 anos e meio. Caramba, Lê. Aí eu tive a Manu aqui. Quando a Manu tinha um ano e meio, a gente tava com a família toda aqui. Tava meus irmãos, tava minha mãe. Então aí eles decidiram ir embora. E eu não quis ficar com a Manu aqui sozinha. Então aí eu voltei pro Brasil, meio contrariada. Aí eu voltei. Mas eu falei, eu ainda volto. E aí, depois de 8 anos, eu resolvi Gente, voltar. eu tenho uma teoria. Ah, Eu lá acho que vem. você só voltou pro Brasil para poder me conhecer. Eu acho! E depois Fui para me trazer buscar. para Portugal. Eu acho. Acho que é isso. Ai, Mas foi Lê. muito Tá, legal. Eu acho que foi legal eu ter passado o tempo lá e foi legal eu ter passado um tempo aqui. Acho que para notar a grande diferença na fase adulta. Porque eu não sim. tinha ainda essa noção. Claro, muda totalmente a experiência, né, Lê? Completamente. A experiência foi realmente outra. Outra mesmo. Tá. E aí você foi, ficou esse tempo no Brasil. E aí, o que que foi o clique para você voltar? Ah, então, a primeira vez quando eu vim com uma cabeça à procura de uma coisa. Tipo, eu vim com a minha mãe, porque minha mãe queria vir, mas eu vim mais pensando no dinheiro, em ganhar um dinheiro maior, coisa que eu não conseguia lá no Brasil, e isso assim. Aí agora, dessa vez, com a cabeça já formada, adulta e tudo, eu já não pensava mais, não, que a gente não pensa em dinheiro, a gente adora dinheiro. Mas aí eu vim mesmo pensando na educação e segurança. Qualidade de Uhum. vida, cara. Eu acho que nada supera isso mesmo. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague o que a gente vive aqui, que é a qualidade de vida. Então, acho que isso eu vim buscar agora. Acho que Certo. foi E uma aí, diferença Lê, muito grande. e quando você veio agora, quando que você chegou aqui mesmo, que eu já não me lembro? Eu cheguei em 2018. 2018, já Foi. são 2 anos. Nossa, passa rápido, né? Muito rápido. É, tem. Ah, nossa, é verdade, já tem 1 ano e meio que a gente tá aqui. Viu? Muito rápido mesmo. Passa. Tá, Lê, o que que você acha que mudou daquela época para essa época? Se falando assim, em tudo, como você via Portugal? Óbvio que você também mudou, mas o que que você vê de diferente de Portugal antes e Portugal agora? Eu acho que ainda mais segurança era uma coisa que eu falei esses dias ainda com o meu irmão. Antes, quando a gente veio para cá, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que Portugal estava eu acho que o 20º, entre o 18º ou 20º país mais seguro da Europa. E hoje eu sei que ele está em terceiro lugar. E a gente nota a diferença. Antes ainda a Uhum. gente via uma coisa aqui e outra ali. Hoje a gente não vê mesmo, de todo. Então, acho que essa foi uma diferença que eu notei bastante. A diferença, eu acho que no imobiliário também eu notei, não porque eu estou trabalhando nele agora, mas eu acho que eu notei grande diferença. Foi uma grande subida no imobiliário, um boom imobiliário mesmo. Então, acho que essa foi uma grande diferença que eu notei também. Mas do restante eu acho que é o mesmo. É o mesmo Portugal amoroso, o mesmo Portugal apaixonante que eu conheci da outra vez. Lê, sobre o custo de vida. Isso é uma coisa que, bom,
A gente sabe que muitas pessoas, muitos amigos, colegas, conhecidos nos procuram, né? Querendo saber, ai, gente, quero ir para Portugal, como que é isso, como que é aquilo. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre turismo, sim, sobre as coisas lindas, as belezas de Portugal que a gente já conheceu, né? E a gente vai falar também um pouquinho focando para essas pessoas que pensam em vir morar em Portugal, em como que é, como que não é. Então, assim, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o custo de vida. O que que você me diz sobre isso? Cá, eu acho assim, o custo de vida aqui, ele é baixo. Ele é relativamente baixo. Eu penso, claro, que depende muito de uma família para outra, mas mesmo assim eu acho o custo de vida muito baixo perante o salário mínimo que existe. Acho que hoje é o 12º da Europa, é o menor de Portugal, e mesmo sendo dessa maneira, eu ainda acho que o custo de vida aqui é muito baixo. Por quê? Eu acho que engloba a qualidade de vida, a segurança. Os serviços públicos aqui funcionam muito bem. Há pessoas que reclamam muito, mas eu acho que é só o reclamar mesmo. Porque o serviço Como tem em público todo lugar, em né, todos Lê? os lugares, sim. Eu falo o pessoal de fora. Os portugueses não Uhum, reclamam porque eles gostam e o serviço funciona. Serviço público uhum. em saúde, em segurança, funciona 100%. Tudo que... E educação. Educação também eu acho que é primordial aqui. A Manu hoje, a minha filha estuda hoje numa escola pública e que dá de 10 a 0 em escolas particulares, por exemplo, do Brasil, em termos de educação, em termos de ensino, e eu acho que até falando da própria escola, da estrutura e tudo. Então, eu acho que a qualidade de vida diminui muito por isso, porque a gente não gasta em educação, a gente não gasta em segurança e a gente não gasta em saúde. Então, o Uhum. plano de saúde é muito barato e eu acho que a gente tem mesmo que investir nisso, já que é barato, principalmente seguro, seguro viagem, seguro de saúde, eu acho que é primordial. E então a qualidade de vida, o custo de vida é baixo, porque a Uhum. gente diminui muito nesses lados. Então eu Lê, acho que super vale a pena, porque o custo de vida é baixo mesmo. eu acho que você vai concordar comigo. Quando todo mundo me pergunta, vamos comparar a alimentação daí com a alimentação do Brasil, vamos Sim, comparar o aluguel, não sei o quê. Eu acho que a única coisa que é mais caro comparado ao Brasil hoje é o aluguel, que são as rendas aqui, é. né? Eu acho Hoje, que hoje, isso, eu acho que é muito desproporcional. A gente sabe que para o interior do país é diferente o custo de vida, mas principalmente onde a gente mora, Oeiras, Lisboa, eu acho que não faz muito sentido você não conseguir um apartamento que é mais baixo do que um salário mínimo, sendo que todo mundo ganha um salário mínimo hoje. Ou seja, para uma pessoa morar sozinha para pagar uma renda, ela não consegue. E isso é diferente no Brasil. Mas para mim é a única coisa que é mais caro, entre aspas, porque é. o restante, restaurante, né? A gente viu aquele dia. Inclusive, Cá, eu acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas se habituam muito a usar, a dividir apartamentos aqui, em alugar, igual divide mesmo estudante. Então, acho que esse é um dos motivos que acontece agora. Porque Uhum. desde que teve uma bolha imobiliária em 2013, que isso aconteceu, de subir os preços, e o imobiliário ficou assim tão absurdo, não só nas rendas, mas também nas vendas, e a gente vive isso hoje. Então, eu acho que essa subida, acho que esse boom mesmo do imobiliário é a única coisa que deixa o custo de vida um pouquinho elevado. Eu acho que é Uhum. só isso que eleva um pouco o custo mesmo. E do restante, eu acho que é mesmo mais baixo. Agora, realmente, a questão do arrendamento e da compra do imóvel, eu acho que é só o que carece mais mesmo. Uhum. Olê, deixa eu só voltar um pouquinho aqui que a Andresa perguntou sobre o IRS. Eu não sei especificamente o que que ela gostaria de saber. Andresa, se você estiver por aí, você dá um toquinho pra gente. Mas uma coisa já é fato. A gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho sobre documentação, né? O que que precisa para vir para cá, como que é esse trâmite todo. Pessoas que vêm como turista, pessoas que já vêm com documentação. Então, assim, pessoas que vêm como turista que não tem a morada fiscal, o endereço fiscal aqui em Portugal, que ainda tem o endereço registrado no Brasil, não pode fazer o IRS, que é a declaração do imposto de renda igual a gente tem no Brasil. Porque se faz, paga uma multa de 2.000 euros. Então, assim,
Eu não sei o que você tem para falar, Lê. Você tem muito mais experiência nisso do que eu, mas pelo que eu entendo, eu acho que a gente tem que contratar uma pessoa, um profissional, que possa cuidar dessa parte de IRS, porque não é tão simples quanto parece ser. O que você Carol, acha, Lê? inclusive é muito diferente do Brasil, né? Para as pessoas que ganham até o salário mínimo, 645 euros, não é obrigatório fazer o IRS, que é o nosso imposto de renda do Brasil. Uhum, Mas pessoas que não têm a morada fiscal aqui, que seria? Que coloca a morada com a morada do Brasil, com o endereço do Brasil, realmente procure um contabilista. Eu acho que isso é super importante, porque realmente existe uma multa e além da multa ainda, o imposto é muito maior para não residentes. Então acho que isso realmente é super importante você falar nisso, eu acho que você ressaltou muito bem sobre IRS, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. E mesmo quando tem a morada fiscal daqui, o endereço daqui, contrata um contabilista. Aqui o contabilista é muito barato. Eu acho que o custo é uhum. muito pequeno em vista do que a gente pode pagar pelo erro. Acho que em vista do que a gente pode pagar pelo que a gente possa errar na hora do IRS, eu acho que vale muito a pena pagar, então, um contabilista, uma pessoa que tenha mais entendimento, porque ele é muito mais complexo do que parece. É verdade, Lê. Ela está falando aqui sobre os autônomos e custos de impostos. Aqui, eu acho que igual no Brasil tem o pessoal que trabalha emitindo nota, aqui tem o pessoal que trabalha emitindo recibo verde, Andresa. Então, Isso. assim, você tem duas opções. Você pode trabalhar com um contrato de trabalho registrado em algum lugar. Vou dar um exemplo seu. Você pode trabalhar numa academia. Você vai ser uma personal registrada numa academia. Você vai ter seu salário, vai ter seus descontos. E você tem um outro jeito de trabalhar que é muito comum aqui, que são os recibos verdes. Então, é como se você abrisse uma MEI, né, uma microempresa no Brasil, Exatamente. e aí vai passando os recibos verdes. Tem um limite anual. Quanto que é, Alê? Você lembra? 10, 12, 10 mil euros. 10 mil euros. Depois, se passa isso, aí tem que pagar 23%, 24%, Não, você na lembra? verdade é só o primeiro ano que tem isenção dos 23% do IVA, né? Mas o IVA é um imposto que ele é passado de patrão para funcionário. O que você tem que pagar depois dos 10 mil euros é a segurança social. Então, até os 10 mil euros do primeiro ano, aí sim, tem essa isenção do IVA e da segurança social. A partir daí, aí não tem mais isenção. E tem realmente a retenção dos impostos. Legal, bacana, Lê. Vamos voltar só um pouquinho assim. As pessoas perguntam: quero me mudar para Portugal, o que eu tenho que fazer? Tem muita gente que acha que é a coisa mais fácil do mundo. Tem muita gente que acha que é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, e cada pessoa vai achar de um jeito diferente. Às vezes Sim. nós temos uma experiência, outra pessoa tem outra, e assim vai. Mas o básico, o início, o beabá de tudo, todas as pessoas que vêm como turista, elas realmente têm que vir como turista. Ou seja, tem que ter passagem de ida e volta, ela tem que ter contratado seguro viagem, que é obrigatório aqui na Europa, ela tem que ter comprovado a hospedagem dela, seja uma reserva de hotel paga, seja uma carta convite de alguém que seja residente em Portugal, que já tenha documentação de Portugal. Então, isso é o básico. A pessoa tem que ter, né, Ô, Lê? Ká, eu acho Aí, que o ideal mesmo é. Existe, acho que, 3 ou 4 tipos de visto que consegue se tirar no Brasil e que eu acho que é mesmo o ideal, eu acho que é essencial para vir. As pessoas me perguntam muito: é fácil tirar esse visto? Isso assim? Não, não é fácil, mas eu acho que é muito mais seguro. A questão que você falou, por exemplo, do seguro viagem é essencial. Eu acho que o seguro viagem, além de ser obrigatório, é essencial. A pessoa não tem que fechar um seguro viagem por ser obrigatório. É sim, essencial, ele é muito importante, as coisas acontecem sim. Então, acho que isso é super importante mesmo. Os vistos tem o visto de estudante, tem o visto de trabalhador, tem o visto de autônomo. Então, existem vários tipos de visto. Vale a pena, eu acho, que investir nisso no Brasil. Um pouquinho mais de uhum. tempo, mas vir com total segurança. É verdade, ainda mais agora com essa questão da pandemia e tudo, a gente não tem. Um monte de gente está me perguntando quando que eu consigo ir, quando que eu consigo ir. E a gente não tem previsão. Infelizmente, pela situação que está o Brasil hoje em relação ao coronavírus, a gente não tem previsão de entrada aqui no Brasil. Aqui em Portugal. É isso mesmo. Lê, A essa eu vou questão deixar você responder. tá. Desculpa, pode falar essa. Não, a questão só da documentação, o Igor tinha falado aqui embaixo também, sobre o PB4. É O isso mesmo que eu ia PB4. pedir para você responder.
É isso. O PB4 eu acho que é super importante. Por mais que a pessoa não use, ele é um documento que meio que substitui, só que não a segurança aqui de ser atendido publicamente. Não substitui seguro viagem de maneira alguma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o PB4 é super importante para você ser atendido na rede de saúde. Então, acho que o PB4 é essencial, além de ser obrigatório também. É muito fácil, hoje é tirado online e eu acho que é muito simples a questão do PB4 e de toda a documentação. Acredito que seja burocrático, mas eu acho que vale a pena e não é um bicho de sete cabeças. É verdade. Lê, agora nós vamos dar uma pausa na parte de morar e vamos falar um pouquinho do turismo. Naquela primeira vez que você veio para cá, você já conheceu alguns lugares novos, agora você também já foi em outros. O que que você já vivenciou por aqui? O que que você mais gostou? Conta um pouquinho para nós. Olha, eu gostei muito da Ilha da Madeira. Gostei muito. A gente foi junto e eu gostei muito mesmo. Eu acho que foi uma das coisas assim mais lindas que eu já vi. Portugal tem dois arquipélagos, o outro é os Açores, que eu quero ir agora. Cancelou a minha viagem por conta da pandemia, mas eu já quero marcar já. E a Madeira eu acho que foi uma das coisas assim mais deslumbrantes que eu vi aqui mesmo, pelas belezas naturais. Mas Portugal é lindo, eu acho que vale muito a pena. Tem muitas pessoas que pensam em antiguidade, pensam em Portugal, pensam em antiguidade, isso assim. Mas não é. Tem muito lugar legal para ir. Aqui em Lisboa tem, aí no Porto tem. No Algarve tem praias maravilhosas. E mesmo sem ser no inverno, também tem muitos lugares lindos. Então, Portugal, em questão de turismo, eu acho que para mim seria um local que eu visitaria assim N vezes. Não dá para conhecer em uma vez só, nem Nossa. em uma semana. Lê, é engraçado porque, tipo assim, eu já comentei isso com você, né? Eu não, eu sempre quis conhecer a Europa, claro, trabalho com viagens, eu quero conhecer o mundo inteiro, eu amo viagens, mas assim, nunca foi minha prioridade, porque eu falei, meu, eu não vou parar naquele lugar velho, só tem coisa velha. Aí, tipo assim, sempre era, eu vou pra Europa, eu vou pra África do Sul, vou pra África do Sul. Eu vou pra Europa, eu vou pros Estados Unidos, vou pros Estados Unidos. Então, assim, nunca foi prioridade. E como eu pago língua, como eu me surpreendi. Adoro! Porque, gente, é impressionante o tipo de beleza que tem nesse país. Como que pode? É uma Setúbal coisa é que, lindo. assim, qualquer lugar que a gente vai, a gente fica É, encantado. O Rogério tá falando aqui do Gerês também e do barril. Rô, você vai amar aquele barril. É sua cara, cara da super legal. riqueza. O Gerês também tem lagoas incríveis. Eu acho que as belezas naturais aqui são lindas, mas a gente também tem muita coisa sem ser belezas naturais aqui para conhecer e que vale muito a pena. Aqui tem o oceanário que é incrível. Aqui tem o zoológico, é lindo, claro, tem show de golfinho. Acho que para criança tem muita coisa. Tem pessoas que pensam que às vezes não tem muita atividade para criança e tem muita coisa para criança. Acho que Portugal é pequeno em uma semana, de verdade. É verdade. Você já me respondeu uma pergunta que eu queria te fazer. Quantos dias você acha que tem que vir para ficar no mínimo em Portugal? Não, uma semana é pequeno. Eu acho que para aproveitar mesmo a viagem é no mínimo uma semana mesmo, 10 dias. Eu acho que é para conhecer 3 dias em cada lugar, porque eu acho que a Uhum, Portugal é muito diferente em três regiões, que é o centro onde nós estamos, onde eu tô hoje, uhum, Lisboa, tem o Porto onde você está hoje, e depois tem o Algarve onde a gente também já foi, que é a uhum. costa, tudo é costa, mas o Algarve eu acho que em questão de praias ele é muito lindo. Então eu acho que tem que ter pelo menos uns 3 dias em cada lugar. Eu acho que super vale a pena e é no mínimo, uma semana, 10 dias. Lê, eu estava falando com a Sil hoje, né? A gente parou para pensar. Em um ano e meio, a gente já chegou 2 dias depois, fomos para a Ilha da Madeira, que foi excepcional. O que que é aquilo? Já, eu acho que isso já fez a gente se apaixonar por Portugal. Você fez de propósito, Eu você acho. marcou lá de propósito. Foi. Então, assim, conhecemos Ilha da Madeira, conhecemos Fátima, conhecemos Óbidos, conhecemos Nazaré, conhecemos Serra da Rábida, conhecemos o Douro agora, conhecemos... O que mais, Sil? Me ajuda aí, lembra aí. Viemos agora para o Porto,
Então, assim, encantada. É cada lugar que a gente vai uma beleza diferente. Igual Completamente hoje aqui no diferente. Porto. A gente vai, saímos aqui pela rua, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que lugar é esse? Queria muito morar aqui e morar lá em Lisboa ao mesmo tempo. Fátima! Palmela, ó, a Sil lembrou aí, Fátima! Palmela. Fátima, Lê. Fátima é encantador. Eu acho que para as pessoas não só católicas, mas eu acho que é um lugar incrível. É de uma espiritualidade, eu acho que é de uma paz incrível, Fátima. Eu acho que é mesmo assim uma coisa pura. Fátima, eu acho que é aquela calmaria, não tem aquela coisa de vendas, de comércio, isso assim. É até, a gente brinca que é até difícil comprar as coisas, que não tem tanto assim, mas que é ótimo. E eu acho que é um lugar da alma. Eu acho que Como Fátima pode, né, Lê? É é, como é assim, eu acho que só quem foi sabe o que a gente está falando, porque exatamente. quando a gente vai no santuário de Fátima, é uma energia, não sei É, explicar, mas é uma paz que a gente sente por dentro, né? exatamente. Nossa, eu Fátima é fiquei maravilhoso. impressionada. Fátima é E calma. Fátima é calmo. Você entra lá, você já parece que já respira mais Sente leve, né? paz. É, Lê, outro lugar que você foi que a gente ainda não foi, que é a Ribeira do Cavalo. muito legal, Já Ribeira do ia falar Cavalo. palavrão, já ia falar Não, palavrão. eu ia, Você acabou de eu falar ia. de Tudo Fátima, bem, parei, Alessandra. parei. É, a Ribeira do Cavalo é incrível, incrível. Eu acho que é um lugar assim que a gente foi que a descida e a subida é um pouquinho mais difícil para quem é sedentário igual eu, mas o Beto tirou a de letra, né? Mas eu acho que super vale a pena. A trilha é 1,2 km para chegar até lá. É muito íngreme, eu acho que é por isso que é um pouquinho mais difícil. Mas eu achei incrível, eu acho que é um dos lugares que super vale a pena conhecer quando vier para cá. Se for no verão e se for no inverno também, porque é um lugar maravilhoso, uma beleza natural incrível, incrível, que é a Ribeira do Cavalo. Gente, depois coloca no Google aí, Ribeira do Cavalo, para vocês verem que praia é essa maravilhosa. Olê, ó, Sim. o Beto aqui, meu padrasto, tá perguntando se a gente recomenda fazer um roteiro de carro ou melhor comprar ingresso, passeios e excursões. Ó, eu vou falar minha opinião, depois você fala a sua. Eu gosto muito de fazer tudo de carro, mas Fátima, por exemplo, eu quis fazer com guia. Por quê? Porque eu queria conhecer a história do lugar. Então, assim, a primeira vez eu quis fazer com guia. Agora eu vou de carro sozinho, sei me virar e tudo mais. Então, já é uma coisa mais tranquila. Mas eu amo essa autonomia de viajar e essas estradas de Portugal é a coisa mais maravilhosa, encantadora do mundo. Hoje a gente viu assim montanhas belíssimas, dá vontade de separar o carro no meio da estrada, sentar no capô e ficar olhando. O que você acha, Lê? Você Eu acha acho que melhor carro, eu, passeio, o quê? não, eu gosto de todas as opções, mas eu acho assim, o carro é ótimo, eu sou do carro também, mas eu acho que transporte aqui funciona muito bem. O transporte aqui também é super bonito. Por exemplo, fazer a linha aqui de Lisboa a Cascais é linda de comboio, que é de trem. Eu acho que É. o transporte aqui funciona muito, muito bem mesmo. Então também vale a pena transporte, só que, por exemplo, quando chega em local turístico, eu também prefiro guia. Eu acho que o guia vale a pena para você conhecer a história, para você ouvir um pouco da história e entrar dentro do lugar. Eu acho que eu me sinto muito envolvida com o guia. Então eu gosto Uhum. muito do guia quando eu chego no local, mas eu gosto de autonomia para ir até o local. Então autonomia talvez depende do lugar de transporte, mas depende do lugar, eu alugo o carro igual foi na Ilha da Madeira, por exemplo, a gente alugou o carro. Mas o transporte Uhum. aqui funciona muito bem. Uhum. Outro lugar aqui que a Sil lembrou, que vocês também foram, que é a Serra da Estrela. Ai, Serra da Estrela é lindo. É lindo. Quem gosta de neve, a Serra da Estrela aqui tem a época que neva, sem ser na neve também. É lindo, é uma beleza natural incrível também. Mas eu acho que vale a pena ir quando neva. E é lindo. Serra da Estrela também vale a pena. É isso aí, Sil. Lê, e me fala uma coisa. Ó, o Beto está perguntando do Palácio Nacional da Pena em Sintra. Acredita que até hoje eu não conheci e fica do lado da nossa Do casa. lado, do lado. O Palácio da Pena, eu acho que é um lugar que você se sente. Eu me senti entrando com 6 anos de idade. Assim, me senti uma princesa entrando num palácio, num conto de fadas.
Então, acho que o Palácio da Pena te transmite isso. Ele é um palácio lindo, maravilhoso, no meio de uma serra. Fica aqui do nosso lado, em Sintra. O palácio é incrível, realmente. Eles preservam muito. Então, lá dentro é tudo muito ainda original. E eu acho que é um lugar que vale muito a pena. O Jardim do Palácio, só chegar lá, só o Jardim do Palácio já valeu a pena. O palácio, então, é maravilhoso. Ó, e por acaso vocês podem ficar de olho aí que em breve a gente vai fazer live. Live não, mas eu vou postar nos stories alguns vídeos lá do Palácio da Pena. Promessa, Isso aí. promessa. Lê, receptividade dos portugueses com turistas no geral e com brasileiros. Olha, para mim é muito difícil. A gente lê muitas opiniões. Eu acho que o português ele tem uma maneira que é diferente da nossa, que várias pessoas acham que é ríspido, várias pessoas acham que é grosseria e não é. É a maneira Uhum. deles. Eu sempre fui muito bem tratada. Eu amo de paixão os portugueses. Eu venho do português, né? Então, eu sou É apaixonada. verdade, é O verdade. meu avô era português e a gente então cresceu assim, né? Vendo ele falar português, e isso me encanta. E o português em si me encanta. Ele é apaixonante, ele se apaixona também. E eu acho que o português ama o brasileiro, por mais que várias pessoas falam sobre essa rispidez na hora de falar, ou isso assim, mas realmente é a maneira deles falarem. Eu sou suspeita. Eu amo o português, a receptividade deles é maravilhosa com o turista. Portugal é Uhum. turismo, então a receptividade é maravilhosa. Não tem realmente o que falar do português aqui. É E o Adriano maravilhoso. tinha me perguntado antes da gente começar a live, ele falou assim: não, vocês vão ter que fazer uma pergunta lá. Existe muita piadinha no Brasil sobre portugueses. E ele queria saber se existe piadinha de português sobre o Brasil. Não! É só a gente que faz aí no Brasil. Chegou aqui, acabou. E não tem de brasileiro. Eles são muito diferentes. Então, assim, eles não têm tanto essa brincadeira, esse jogo de cintura, essa brincadeira nossa, não é tanta aqui. Eles são super divertidos, mas de outra maneira. Lê, onde você se recomenda hospedar quando vier para cá? Qual região, qual zona? O que você acha que vale mais a pena? Eu gosto muito de Lisboa. Eu gosto de estar no centro. Então, todos os lugares, assim, para onde eu vou, eu prefiro o centro sempre, porque depois fica muito fácil eu me locomover tanto pro sul quanto pro norte. Então, acho que para mim fica muito mais fácil. E eu recomendo Lisboa porque Lisboa é Lisboa. Lisboa é maravilhoso, tem pontos turísticos, assim, uma infinidade. E, e eu acho que vale a pena. Lisboa, eu acho que é o centro, e daqui é muito fácil realmente ir para outros lugares. Então, eu acho que vale a pena. Lisboa, eu acho que no centro, eu acho que você fica muito mais fácil, inclusive em questão de locomoção, de transporte e tudo. Por falar nisso, qual que você acha o melhor meio de locomoção? Então, assim, quem vem de férias para ficar poucos dias, você acha que vale a pena alugar o carro? Você acha que vale a pena ficar com transporte? O que que você acha? Eu acho que a primeira vez, sim, vale a pena o aluguel do carro. Eu acho que vale a pena, sim. Depois pode tentar a questão do transporte também, porque funciona muito bem. Mas em termos de Uhum. agilidade, eu acho que o carro, as estradas são maravilhosas, igual você falou. Eu acho que super vale a pena. Então eu acho que ou o aluguel do carro, ou então Uber, que também é muito fácil o acesso, ou outras também operadoras, então eu acho que é super legal. O aluguel do carro, eu acho que para quem vem poucos dias, eu acho que é mais fácil. Uhum, perfeito. Betito, sobre hotéis mais econômicos. Aqui a hospedagem eu acho cara. Comparado, se a gente for comparar com o Brasil, eu acho caro, só que assim, caro para o brasileiro que vem. Por quê? Porque para quem ganha em euro, não é caro, né? É óbvio que tem hotéis caros, caríssimos, mas tem hotéis econômicos que são muito bons. Mas ainda assim, mesmo os hotéis econômicos, eles já têm um precinho um pouquinho mais alto. Uma das alternativas também é o Airbnb, que é muito legal, também vale a pena, dependendo de onde for ficar, dependendo de quantos dias for ficar. Não tem o conforto do hotel, mas vale a pena, né? E aí hotel tem para todos os gostos, tem
hotéis 5 estrelas, e a gente vê hotéis assim, belíssimos, beira-mar, né? Perto da gente mesmo tem um monte. É É lindo, um... é maravilhoso. Eu acho que os hotéis aqui, é igual Vila você Galé falou, aqui é muito forte, né, Lê? Vila Galé é muito forte, inclusive a gente tem um aqui do lado, em Passo d'Arcos, Uhum, e é lindo, é forte mesmo. E eu acho que é para todos os bolsos mesmo, mas eu acho que também o Airbnb também funciona bem. uhum. Ó, a Emily já tá perguntando aí, eu já ia entrar nesse assunto, que tava demorando alguém falar de comida, bebida. Vamos falar um pouquinho da culinária portuguesa e dos Tá. vinhos. Lê, o que que você mais gosta? O que que tem de mais típico? Conta um pouquinho dos pratos pra gente. Você que teve bastante experiência da outra vez que você morou aqui com restaurante, sabe fazer os pratos. Então dá umas dicas aí pra nós. Ó, da outra vez eu trabalhei 7 anos na restauração. Eu acho que a comida típica daqui é bem diferente do que a gente também tem essa visão de fora, que às vezes é só o bacalhau. O bacalhau é muito forte realmente aqui. Mas, por exemplo, aqui eles têm outras comidas que são maravilhosas, que eu acho que super vale a pena. A culinária aqui é incrível, é forte. A gente chega aqui e sente realmente a diferença. Ela é forte, mas ela é um forte que ganha a gente. Então, eu acho que tem o cozida portuguesa, que eu acho que eu não deixaria de falar. É uma comida bem diferente, mas é cozido mesmo, é tudo cozido e eu acho que vale a pena. As sardinhas no verão são muito famosas. As sardinhas, o Lê, o bacalhau. cozido português é o que que é cozido? Fala pro povo aí. São carnes que são cozidas e com legumes. Então tem uma variedade muito grande, depende de onde você come. No Porto é de uma maneira, aqui em Lisboa é de outro, mas em si é cozido. Os enchidos também leva. Também vou falar dos enchidos, que eu acho que tem um enchido que a Carol é apaixonada, que eu tenho que falar dele, da alheira. O cozido portuguesa são cozidos mesmo. Então vai enchidos, vai a carne e vai legumes. E é como se fosse uma sopa pra gente. Uhum, Uma sopa. ok. Aí tem a alheira, que eu acho que é um prato super típico daqui, que a Bom, hein? Carol já faz um sorriso incrível. Tá na lista dos favoritos. A alheira, ela é como se fosse uma linguiça, mas ela é defumada e ela é feita com várias carnes. Tem carnes que são carnes de caça, que é a maioria, e tem algumas que são mistas, algumas são de porco, isso, mas é completamente diferente da nossa linguiça. É bem Gente, e a diferente. mágica que é de fazer E a isso? mágica? Conta, conta, conta. Não, essa daí eu acho que você domina melhor que eu. Gente, eu fiquei impressionada, porque assim, a alheira, o que que você tem que fazer com ela? Ela é um formato de linguiça mesmo, Um e ela gombo. tem uma pele em volta. Então você faz um piquezinho aqui, um rasguinho bem fino, não pode cortar muito porque não pode furar ela. Então você faz um rasguinho bem fino, faz um risco nela de fora a fora e faz outra voltinha com o rasguinho. Aí o óleo tem que estar bem quente para você colocar ela para fritar. Na hora que você coloca ela lá dentro do óleo quente, essa pele sai inteira sozinha, parece uma mágica. Eu É ficaria o dia super inteiro legal. fazendo isso aí, né? Não é É porque eu bem quero diferente. comer, mas é só porque é legal fazer, né? E é maravilhosa, é diferente. Nossa, com E, limão é um sabor é, assim, é maravilhosa mesmo. Lê, eu amo, amo, e como amo. tem várias carnes, eu acho que vale a pena experimentar algumas. Eu acho que outra coisa também, Nossa, além tem dos. muitos tipos, né, Lê? Muito, A gente vai no muito. mercado e Carne de fica caça, tem perdido. peru, tem porco, Tem tem até vegetariana. frango, tem vegetariana. Verdade. Para os Ah vegetarianos tem aí. lá, Mas eu Sil. acho que além dos enchidos também, do cozido, do bacalhau, o bacalhau tem uma variedade incrível aqui, que Gente, tem como bacalhau tem à tipos Brás, de bacalhau comida em bacalhau, né? natas, bacalhau à minhota, tem cozido, tem assado, tem de todas as maneiras, e é incrível mesmo. E é um prato assim que o próprio português consome muito peixe. Então o Uhum, bacalhau realmente aqui é um prato diário. A gente pode falar que o uhum. bacalhau realmente aqui é um prato diário. Inclusive, ele tem o bacalhau como se fosse cru, que ele é. O nome não é muito legal, assim, é uma punheta de bacalhau, mas ele é tipo ceviche, e só que de bacalhau. E é legal. Então tem muito prato aqui que eu acho que vale a pena, além do bacalhau. Acho que o cozido. E falando dos doces, tem o pastel de natas,
tem salgado, tem a merenda, o Igor falou aí também. Então tem outras comidas assim que eu acho que vale a pena. O pastel de natas eu acho que tem que experimentar, tem que ir para Belém e tem que experimentar o pastel de natas que não é pastel, que é um doce, que todo mundo quando a gente fala pastel de natas, a pessoa pensa em pastel, mas é um docinho e eu acho que vale a pena experimentar também. Em comidas em geral eu acho que é mais isso. Legal, Lê. Uma coisa, uma curiosidade também. Como é diferente as padarias aqui, que aqui são pastelarias, né? Eu acho assim, o foco aqui é muito café e muito doces. Então, diferente do Brasil, que a gente tem muita coisa salgada. Aqui eu vejo poucas coisas salgadas, muitos tipos de doce, assim, mas Muito. muitos, Muita variedade de muitos. pão. Muita variedade de pão, tem pães É, maravilhosos. Não tem o nosso pão francês, que a gente sente muita falta, mas tem opções boas e tem pães muito diferentes. Pães, o pão de sementes, por exemplo, que eu verdade. adoro, é uma O delícia. tigre. O tigre, a bola de tigre, que é uma delícia. É. E os cafés, gente, eu acho curiosíssimo, porque aqui é uma frescura desses cafés. No Brasil, você vai lá, você pede um café. É um café, né? Tipo, um café, é um café. Aqui tem, eu acho que uns 10 tipos de café. Mais. Tem Nem mais. mais, não Tem. tem? Fala uns aí, Lê, que eu já não lembro. Quando a gente pede, aqui em Lisboa, quando a gente pede a bi, que é um café normal, ele vem a chave, né? Ela vem, a xícara, ela vem um pouquinho mais no meio. Quando você pede um café curto, é um pouquinho abaixo, um café longo é um pouquinho acima. Tem o descafeinado, tem pingado, tem garoto, tem. Tem muito. Abatanado, ó, o Rogério lembrando aí. Abatanado. Rogério no abatanado, sempre. Cheio, Cheio, meia curto, de longo, leite. tem pingado, meia de leite, tem tudo. Então eu Aí acho. assim, ó, em chávena fria, três Ah, quartos. tem chávena escaldada, que a pessoa pede que a chávena seja escaldada antes de tirar o café para ele ficar muito quente. A chávena fria para o café ficar mais frio. Tem uma infinidade, tem bastante café. Gente, que curioso, né? Muita Super coisa. legal. E bebidas, Lê, o povo tá querendo saber dos vinhos também. Olha, quando eu pensava em Portugal, eu também pensava em vinho. Sempre, Uhum. sempre. Mas eu acho que aqui, além dos vinhos, que eu acho que é incrível, o preço é mega acessível e tem para todos os bolsos mesmo. Mas eu acho que além dos vinhos, eu acho que tem outras bebidas que não pode faltar quando vier para Portugal. Eu acho que a sangria é muito curioso, que eles serviam muito antigamente, era uma bebida mais econômica e era muito servida antigamente. Hoje em dia continua na culinária, feita com vinho, com gasosa e frutas. Uhum. E eu acho também que o moscatel de Setúbal, também tem que experimentar, a pessoa quando vir tem que experimentar. E o digestivo, o vinho do Porto, claro, e tem as variedades, que nem você falou, tem o Tawny, tem o Rubi, tem o branco, agora tem o Rosé, que eu nem sabia. Olê, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu falar só rapidinho dessa questão que eu achei muito legal. Ele estava explicando para nós. Então, assim, lá na Quinta da Pacheca, que a gente foi, Aham. eles fazem o vinho ainda de forma pisada. Eles pisam nas uvas Uau! ainda. Então, assim, eles são considerados uma vinícola de médio porte, pequena para Aham. médio porte, e eles fabricam cerca de 700 mil garrafas por ano. E aí ele estava falando de uma outra vinícola que é de Porte Grande, que fabrica 9 milhões de garrafas por ano. Então, assim, é um negócio gigantesco. Quando a gente entrou para conhecer, a gente viu onde que é pisado as uvas, como que é feito, o tipo de solo, que ele tem uns cristais, é tipo uma pedra, tipo um mármore, que tem os Aham. cristais, que ele estava explicando que era por conta para não manchar o chão. Então, aquele piso é específico, porque depois que tira pedra de granito. Obrigada, Sil. Depois que tira as uvas de lá, é só lavar com aquela máquina de água de pressão e limpa tudo. E aí ele foi Legal. explicar para nós a principal diferença entre, porque hoje existem vários tipos de vinho do Porto, né? Então, assim, o que difere é o tempo de conserva, é o barril que é feito. Então, o que ele explicou? Os barris menores
eles são os barris dos vinhos Tawny. Então, o vinho Tawny, ele tem de 6 anos até 40 anos. Quanto mais velho, mais suave o sabor do vinho e mais claro ele é. Então, o Tawny, ele é mais alaranjado e ele é feito nos carvalhos franceses. Obrigada, Sil. Então, ele é mais alaranjado e quanto menos alaranjado, mais antigo ele é e mais saboroso ele Muito é. legal. Quanto mais novo, mais você vai sentir o gosto do açúcar e o gosto do álcool na boca. Porém, todos eles têm a mesma quantidade de açúcar. Então, isso é muito interessante. E um vinho Tawny, você pode abrir a garrafa e deixar ela aberta por 100 anos, que não perde o vinho, porque ele já oxidou. Agora, o Rubi, que é muito Ele fica interessante, vinagre. ele vira vinagre. Ele é muito parecido com o vinho tinto. Então, É. muitas pessoas não sabem disso. Então, elas abrem um vinho do Porto, um Rubi, que o Rubi ele é feito nos barris maiores e Sim. é onde ele tem a cor mais avermelhada e ele tem mais o sabor de frutas vermelhas. Então ele já é um vinho do Porto diferente e ele não pode ficar tanto tempo aberto assim. O que tem maior qualidade, que ele explicou um premium, um Rubi Premium, assim, ele pode ficar no máximo 3 meses aberto. E é raro achar esse vinho. Então ele estava explicando isso, eu achei muito interessante, É muito porque eu interessante. realmente não entendia. E quando ele deu a prova do vinho, assim, do lado do É outro, muito diferente. ele falou assim, porque eu sabia que tinha vinhos do Porto que eu tomava que era mais doce e outros que era menos doce, mas tipo, para mim só mudava a vinícola. E não. E ele falou que obrigatoriamente vão 4 tipos de uva no vinho do Porto. Então, todo vinho do Porto é feito com 4 tipos de uva. E Super toda legal. garrafa tem escrito quantos anos de quantos anos que tem esse vinho. Se não está escrito, ele falou que é uma mescla. Então, ele pega, vamos supor, um barril de 3 anos com um barril de 15 anos e aí mistura e aí vira um vinho que eles não colocam o ano. Então, É eu muito achei interessante. muito legal, muito legal. Fiquei impressionada na vinícola. É muito legal. Eu acho que além dos vinhos, cara, uma quantidade impressionante de bebidas que tem aqui também, que eu acho que vale a pena. A ginja, que eu adoro quando tem A festa. ginja, a A ginja. ginja, a ginja é super portuguesa. A ginja Lê, aqui desculpa te tem cortar só um minutinho, mas só para a gente voltar que o Beto perguntou aqui. O teor, o do vinho do Porto, ele explicou que tem que ter de 19 a 22%. Se tiver mais ou menos, não é vinho do Porto. Não está enquadrado no padrão do vinho do Porto. Pode voltar na ginja, Lê. Tá. A ginja, ela é como se fosse uma cereja ácida, né? Ela é conhecida, acho que em alguns lugares aqui como cereja ácida, mas é uma frutinha mesmo. E tem o licor de ginja, que em toda festa que a gente vai, tem a ginja e a gente bebe horrores da ginja nos copinhos de chocolate. Eu Hum, adoro, adoro a ginja. E quando a gente ia trabalhar e tudo nas festas, a gente bebia bastante. é muito É muito bom, Lê. legal. A sangria, você falou, e é verdade, né? Eles fazem, eles servem de vários tipos. Eu achei Sim. muito legal. Tem lugar, igual a gente foi no barzinho no Rota 94, eles serviam com gelo seco dentro da sangria. Super legal. É, ela é Então, fresca, ela é assim, uma bebida muito fresca. Então, pra gente também, que gosta muito de bebida mais gelada, bebida fresca, então ela é uma bebida que eu acho que é consumida bastante também por nós, pelos brasileiros, né? E além disso, além dessas bebidas, eu ainda acho que a gente não pode deixar de falar da cidra. Que a cidra não é verdade. aquela cidra que a gente toma lá no Natal, que é a nossa Somersby, por exemplo, que é super conhecida, não é portuguesa, mas é conhecida e que a gente não gosta. Nada. Eu e a Carol a gente não toma, Ainda mais quando é imperial. Gente, ainda mais imperial quando é aqui é imperial. chopp, tá? Então, quando vocês quiserem um chopp, vocês vão pedir um imperial. E aí É, tem esse tal desse imperial da Summersby. Conta aí como é que ela é, Lê. ela é é servida com gelo, que eu nem sabia que era com gelo, que aí foi você que me falou. Mas tem a cidra também aqui, que é a Bandida do Pomar, que agora tem uma nova, que também é cidra e é muito boa. Eles consomem muita cidra. Antigamente era a bebida dos feios que eles falavam, mas a cidra é muito gostosa. Mentira! É, Não bebo mais. bebida de homem feio, eles falavam. Mas é legal. A cidra eu acho que é bem consumida aqui. Tem essas cervejas, que é tipo cerveja, mas também tem várias bebidas de cidra aí que é super legal.
E eu acho que é uma bebida também que não pode faltar. E a cachaça. A cachaça portuguesa é uma cachaça muito boa. Eu acho Como que é que uma, chama aquela que você falou que é a mais tradicional? Uma das mais uma que eu tradicionais. gosto muito é a É, CRF. isso. É uma cachaça mais amarelinha e ela é envelhecida, então eu gosto da CRF mais velha. Então ela tem branca, tem mais amarelinha, tem uma quantidade incrível também de cachaça que eu não sabia, que eu conheci muito porque eu trabalhei na restauração, mas que eu também não sabia que aqui era forte assim em cachaça. Eu achei que cachaça era nosso. Eu achei que era só da gente mesmo. Mas eu acho que as bebidas, eu acho que são essas. E eu acho que o vinho verde, eu acho que é um que não pode deixar de experimentar quando vem para Verdade. aqui, que é diferente. E eu acho que esses vinhos, eu acho que não pode faltar. O do Porto, o verde, a sangria, a ginja, o moscatel. Não lembro se eu estou esquecendo de mais algum, mas as bebidas aqui são incríveis mesmo. E é engraçado como tem de todos os preços, tem de todos os gostos, né, Lê? A gente, Todos. eu assim, no Brasil, eu conhecia muito mais vinhos argentinos, vinhos chilenos. Daqui de Portugal eu conhecia só o periquita, então assim, que Aham. é o mais conhecido no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu vi a quantidade de vinhos diferentes, de regiões diferentes de Portugal que tem. E agora, com essa viagem que a gente passou pelas vinícolas, eu fiquei impressionada. É totalmente diferente, viu, gente? Então, tipo assim, quando a gente chega aqui, eu vim procurando, a primeira vez que eu fui comprar vinho, eu fui procurar Cabernet Sauvignon, fui procurar Malbec, tipo, não tem nada disso. Nada, nada disso, não é nada disso. Nada disso. Aqui são vários tipos de uva, então são coisas totalmente diferentes, sabores diferentes. E curiosamente, eu vou contar um segredo que você já sabe. O meu vinho favorito, o meu e da Sil, ele é muito caro. Mas é tão caro, inclusive é aqui da região do Douro, mas ele é muito caro, ele custa R$ 2,39 a garrafa. E não supera qualquer coisa. Não! É, pois é. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. É isso aí. Os vinhos aqui são muito em conta. Tem vinho muito caro, que eu também gosto muito, mas tem vinho aqui que dá para passar com 2,50 € fácil. Fácil. É Tem verdade, muito Lê. vinho bacana. É muito barato tomar vinho. É muito barato. É Demais. por isso que eu não tomo água. Eu acho justo, inclusive. Lê, deixa eu te fazer mais uma pergunta agora. Um pouquinho sobre a vida noturna de Lisboa, de Portugal. O que que você acha? Tem público para balada? Tem... Como que funciona? Ah, Ó, da Emily, outra Santo vez eu vim Expedito. Da outra vez eu vim com 16 anos, né? Então, É... foi bem legal. A vida noturna é muito agitada. Tem as docas em Lisboa, por exemplo, que tem casa noturna para todos os gostos. Acho que tem ali mais de 30 casas noturnas, assim, muito próxima uma da outra. As docas é incrível, os barzinhos à noite. Eu acho que a noite é incrível em Lisboa, mas realmente para todos os gostos. Tem os barzinhos que são mais Uhum. reservados, que a gente inclusive conheceu um super legal, que foi no seu aniversário, que eu adorei. Mas tem baladas incríveis que eu gosto muito em Lisboa, que eu agora tô um pouco mais parada, né? Mas já frequentei Estamos, bastante. estamos. Estamos, mas a noite em Lisboa é super movimentada. As baladas são incríveis, assim, assombrosas, tudo à beira-mar. Então, é muito legal. Tem para todos, realmente todos os gostos. Não tem o que faltar. Tem balada brasileira, tem bastante. Então, tem tudo. Lê, você citou do meu aniversário, vou falar só do meu aniversário e do aniversário da Sil, que a gente foi também. No meu aniversário, a gente foi num barzinho que chamava Bora Bora. Então, assim, a decoração era toda de Bora Bora, os drinks todos de Bora Bora. A Manu falou aí dos drinks do meu aniversário, porque Muito todos vinham com legal, com gelo gelo seco, né? seco. Aqueles copos todo desenhado. Então, assim, é uma experiência muito diferente. Eu achei muito legal. E o aniversário da Sil também, que a gente foi no Esqueci o nome. Já eu lembro. Se você lembrar, você manda aí. Você lembra? Nirvana! É isso, Nirvana Studios. Obrigada, Lê. A memória é muito boa, amiga.
Eu adoro, adorei o lugar, não tem como. Gente, que experiência incrível! Lá dentro tem vários barracões que são estúdios mesmo, então as pessoas vão para gravar. Tem um espaço de show que eles fazem shows ao vivo e tem onde a gente foi que é um vagão. Então a gente entra, tem um espaço de um restaurante bem pequenininho e tem o vagão, né, Lê? E Super aí, legal. aquele dia que a gente foi, teve noite de Karaokê. karaokê. Então, É, assim, gente, tava com as comidas e bebidas todas inclusas. Então, assim, a gente passou bem. tem o hard rock também, que é A maravilhoso, Andressa Andressa. lembrou. A minha irmã tá lembrando aí. Minha irmã também morou aqui bastante tempo. Agora tá lá no Brasil, mas ela também gostou bastante daqui. Eu acho que aqui tem muito lugar que é bacana. Agora, esse Rota 94 que a gente foi por último, também eu achei Muito incrível. legal. É também um barracão, tem estúdio de tatuagem lá dentro, tem barbearia e é Música ao maravilhoso. vivo, Dá uma olhadinha, gente, nas fotos, a gente tem aí no Insta. uma É super legal. costelinha. Costelinha maravilhosa, meu Deus, a barbecue maravilhosa. Tem essa costelinha na culinária. Ela é É daqui verdade. também. E o porco preto, gente, como que eu posso Ai, esquecer não disso? lembrou de falar dele. Nossa, secretos de porco preto que eu amo. Gente, sou apaixonada. Portugal é maravilhoso. Lê, falta 5 minutos só para acabar. E a Liliana tinha perguntado aqui se a gente podia falar um pouquinho quais são as formas de conseguir a documentação para vir para cá. É residência que ela perguntou? Agora eu não vou lembrar mais. Mas quais são as formas de documentação para cá? Você pode me ajudar nessa parte? Você está mais craque. Como que está a sua documentação, Lê? Explica para nós um pouquinho aí. Eu dei entrada na minha dupla Aqui, desculpa, já nacionalidade. achei, ó. Tá. Se der tempo, gostaria de saber as maneiras de obter a residência portuguesa. Pronto. Eu tenho hoje residência, dei entrada na dupla nacionalidade, a Manu já tem o cartão de cidadão português, mas a residência aqui, quando você vem e ainda não tem documentação, ou vem com um visto lá do Brasil, ou isso assim, você consegue dar entrada na residência sim, a partir do momento que você consegue o número, chegando aqui os documentos necessários, que é o número da Segurança Social, o número do contribuinte e o cartão do utente. São esses os documentos essenciais. Tendo esses documentos, você consegue dar entrada, porque aí você vai ter. Se você tem esses documentos, você já tem um emprego, você já tem um contrato de trabalho, ou então você já está emitindo recibo verde, por exemplo, com o contrato, mesmo que seja um contrato de prestação de serviço, por exemplo, você pode dar entrada na residência. Você, a Uhum. partir do primeiro recibo que você tiver com o contrato de trabalho, hoje você consegue dar entrada na residência. Quando eu vim da outra vez era visto no passaporte, mas hoje não, é a Hum, residência. Com 5 anos de residência, você já consegue tirar o cartão de cidadão, que é o antigo BI, o bilhete de identidade, que é o nosso RG do ok. Brasil, mas português. Agora eu vi que o primeiro visto antes era por 1 ano, né, Lei? Agora eu vi que eles estão dando por 2 anos. Tem alguns me falaram que agora estão saindo por 2 anos. Uhum. Mas se você tiver 5 anos, por exemplo, com a residência, agora você já consegue dar entrada, por exemplo, na dupla nacionalidade para ter o cartão de cidadão. Cascais Muito também é legal. maravilhoso, viu, Carol? Esqueci de falar de Cascais. É verdade. Nossa, Ponto nem turístico. citamos Cascais, gente. Cascais. A Boca do Verdade. Inferno. Eu te falei que uma semana aqui é pouco. 1 hora É, é Lê, pouco para falar de Portugal. é Portugal é verdade. maravilhoso. Se a gente fosse detalhar tudo, a gente ia ficar É, aqui a noite inteira. exatamente. Onde vocês foram lá em Cascais, que venta muito? Esqueci o nome agora. Ah, É isso, isso aí, Sil. Sil, ajuda a gente. Tá, É, tem a Boca do Inferno em na Praia do Cascais, Guincho, que é aí, ó, já lindo. lembrou. A Praia do Guincho, exatamente. É super legal. Sintra e a Andressa tá falando. Sintra, tem muito lugar bacana. Acho que Cascais realmente. Oeiras, Manu. Oeiras. Cascais é maravilhoso. Ó, fazendo propaganda de Oeiras. Oeiras é um município super legal que eu trouxe a Carol, que a Carol também apaixonou, não sai mais daqui. Onde Eu tem a vivi na melhor outra. imobiliária do Que onde país. tem a melhor imobiliária do país. Gente, nós estamos falando de viagens, nós falamos hoje sobre Portugal, mas a gente também quer falar, se vocês precisarem comprar ou vender um imóvel, vocês podem falar com a gente, tá bom? Isso aí. A gente começou com a imobiliária e eu entrei no setor imobiliário sem querer. Caí assim de gaiato e eu acho que você também gostou muito. O imobiliário eu acho que também ganhou
a gente. Esse setor é super legal, eu acho que é maravilhoso para quem compra também aqui, é um investimento maravilhoso e eu acho que super vale a pena. O imobiliário hoje aqui é incrível, tanto para compra, quanto para venda, quanto para trabalhar também. Eu acho que é um setor maravilhoso. Quem Inclusive, se estiver comprar, pensando em vir trabalhar com a gente, pode se falar com a estiver pensando, gente. é Tem isso uma ótima aí. oportunidade, né, Lê? É Amiga, exatamente falta isso. 30 segundos para acabar nossa live, então quero agradecer todo mundo que participou. A live vai ficar salva e amanhã já vai estar no YouTube também. Então podem assistir aí à vontade, tá bom? Lê, Obrigada. muito obrigada. Foi muito bom esse bate-papo e eu já tô com saudade. Domingo a gente tá aí. Vem logo que eu tô morrendo de saudade. Um beijo, Vem, Lê. Sil. Um beijo. Tchau, Obrigada a tchau, todo mundo que pessoal. assistiu.